membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, conforme o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, e eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Deus, capture os nossos corações, ainda mais acorrenta-nos, para que possamos estar aqui presos à Tua palavra, e que ela realmente impacte as nossas vidas, e produza a transformação necessária, e estabeleça um marco na nossa história, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Finalmente, amados e amadas, aquilo que estava no cronograma de Deus se cumpriu. O autor da vida está prestes a vencer a morte. Interessante que na poesia de Sérgio Lopes isso fica ainda mais claro. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados, com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós, vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Dando um clique, Iago, a morte de Jesus foi um triunfo pela vida. Todos nós somos testemunhas da sua ressurreição. Aí eu sei que essa segunda parte dessa grande ideia, você deve estar pensando, eu sou testemunha da ressurreição? Eu espero que seja, porque se você é testemunha da ressurreição, você é salvo. O autor da vida venceu a morte. E isso diz respeito a você, diz respeito a mim. Nós não somos testemunhas oculares, mas somos sim, e de certo modo, vamos rasgar o verbo, oculares também, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e a gente viu.
E a gente viu. Aqui, como vemos, Itamir Neves de Souza vai dizer, a morte, o pior inimigo que todo ser humano terá que enfrentar, foi vencida pelo Senhor Jesus, como um anúncio de que aquele que nele crê também vencerá a morte, pela ressurreição. J.C. Ryle, o bispo inglês do século XIX, vai dizer de maneira magistral que nós não devemos esquecer que, embora o nosso Senhor fosse ao mesmo tempo Deus e homem, natureza divina e natureza humana, elas nunca se confundiam, essas duas naturezas. Uma natureza não sufocava a outra, as duas permaneciam perfeitas e distintas entre si. Nem por um só momento Jesus deixou de ser Deus e nem por um momento ele foi posto de lado a sua humanidade. A natureza humana de Cristo durante toda a sua vida, em nenhum momento da história foi diferente da minha e da sua, ainda que fosse grandemente honrada por causa da união com a natureza divina. Espero que você esteja acompanhando esse argumento. Embora Jesus seja perfeitamente Deus, ele também é perfeitamente homem, desde o primeiro momento da sua encarnação. E aquele que subiu ao céu, está à direita de Deus assentado, intercedendo por nós, pecadores, é ainda ao mesmo tempo homem e Deus. Isso é riquíssimo. Eu acredito, amados e amadas, de que sermões dos mais diversos você já tem ouvido sobre este episódio. A narrativa de Lucas ela é muito enxuta, muito direta ao ponto, acerca da morte de Jesus, daquelas 3 horas que ele passou na cruz do Calvário. E agora, então, Lucas registra o sepultamento também com a mesma forma cirúrgica, pontual. Um historiador realmente conciso, direto ao ponto. E ele vai nomear aqui José de Arimateia, servindo a Jesus na sua morte. Essa vai ser a minha primeira porção examinada, dos versos 23, 50 a 56. E depois do capítulo 24, 1 a 12, Lucas faz um adendo. E além de José de Arimateia, ele fala também de um grupo de mulheres que foram testemunhas da sua ressurreição. Vamos lá, dando um clique, Iago, por favor. O privilégio que José de Arimateia teve de servir a Jesus na sua morte. Este homem é espetacular. Para você entender um pouco deste homem, definir o seu perfil, você precisa consultar os 4 evangelhos. Cada um nós temos um destaque interessante. Lucas, no versículo 50, fala de que ele era membro do Sinédrio, era homem bom e justo. E no verso seguinte, verso 51, diz que ele não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, como membro do Sinédrio. Essa semana me ocorreu algo, à luz daquilo que um estudioso salientou. A votação no Sinédrio foi unânime para a crucificação de Jesus. De duas uma. Ou José não estava presente e não votou, ou ele estava presente e se absteve de votar. Em ambos os cenários, a gente pode ter aqui um José de Arimateia que estava, de alguma forma, querendo resolver um problema de consciência. Ele era discípulo de Jesus. João vai dizer isso, embora tivesse medo. Em João 19:31, João diz, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Então nós estamos diante de um homem muito interessante, porque ele era um judeu. Mateus vai dizer no capítulo 27, 57, que ele era rico. Ele tinha um túmulo num jardim. E ele resolve então ceder este túmulo para Jesus. Um túmulo que não havia ainda sido sepultado ninguém de sua parentela. De algum modo, com esse ato, José está doando para Jesus
uma herança familiar. Nenhum dos seus filhos fora sepultado ali. A sua esposa não fora sepultado ali. Nem ele mesmo foi sepultado ali. Eu não vou entrar no mérito sobre a questão do Santo Sepulcro hoje na cidade de Jerusalém, porque há várias versões acerca do lugar devido. A importância não é o lugar. A importância é o ato de um homem que dá uma posse familiar para Jesus e abre mão disso. E o faz porque era discípulo de Jesus, embora em secreto. João vai até um pouco além para dizer de que ele era como Nicodemos, e Nicodemos era um amigo também de José, que participou dessa preparação do corpo de Jesus. E se a proposta do Dallas Jenkins no The Chosen está correto, e Nicodemos teve aquela conversa e poderia ter seguido a Jesus, mas ele não fez, porque de alguma forma ele teve algum tipo de medo ou de receio, embora que na ficção do The Chosen ele ainda manda uma oferta generosa para Jesus em sua caminhada, para a sua caminhada. Ambos, amados, eu ouso dizer para vocês, José e Nicodemos, estão em busca de paz, de alívio. Talvez você nesta noite aqui seja um pouco José de Arimateia e um pouco Nicodemos. Tem seguido a Jesus, mas em secreto. Tem seguido a Jesus, mas tem tido aquele cuidado de, olha, não conta para ninguém. Eu vou à igreja de vez em quando, não quero me identificar como cristão. Eu me emociono com os batismos de manhã, mas eu ainda tenho dúvidas a respeito do meu batismo, porque se eu me batizar, eu vou ter que me comprometer. Se eu me batizar, eu vou ter que mostrar minha cara, eu vou ter que dizer para a minha família que agora eu sou crente, e eu não estou disposto. Há esperança para você, porque teve esperança para José. Diego, José precisou ter coragem. Marcos vai chegar a dizer no capítulo 15, versículo 42 e 43, que ele dirigiu-se ousadamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Você imagina José de Arimateia, um judeu, chegando para Pilatos, que havia terminado de executar, ou a mando dele executar a Jesus, dizendo o seguinte: me permita ter o corpo dele para eu dar a ele uma honra, para prestar a ele uma honra real, porque todo esse cuidado com o corpo de Jesus aqui, de óleos aromáticos, de perfumes, era digno de um rei. Se Pilatos havia mandado colocar na sua placa, Darcy, na cabeça, acima da cabeça de Jesus, este é Jesus, o rei dos judeus, e agora vem um homem, um alto homem, membro do Sinédrio, que havia inclusive votado pela crucificação de Jesus, e repito, de modo unânime. E aquele cidadão, os evangelistas vão dizer, Lucas vai dizer, Marcos também vai dizer, ele aguardava o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus, mas estava com medo. Ele esperava o reino de Deus, mas ele estava como que à distância, em secreto. Mas agora ele tem o privilégio, amados, que os discípulos que andaram com Jesus não tiveram. A história é incrível, não é? Quem caminhou com Jesus a vida inteira não teve coragem de pedir o corpo de Jesus. Um cidadão que ficou escondido o tempo todo, na hora H ele teve coragem. Bem-aventurados são aqueles que se apresentam diante de Jesus, quer seja ao longo da vida ou quer seja nos 45 minutos do segundo tempo. Servir a Jesus. Servir a Jesus é importante. Quer ver uma curiosidade? É só para quem gosta de história. Arimateia é a mesma cidade Ramá, que está lá em 1 Samuel, a cidade de Eucana e de Ana. E se existir um povo, um casal, sobretudo uma mulher que aprendeu a esperar, foi Ana. Ela esperava um filho, casada com Eucana. Eucana já tinha filhos com Penina. Há quem diga que ele tinha 10 filhos, por conta do que ele diz, eu não te valho mais do que 10 filhos. Penina a provocava, mas Ana continuava esperando. E quando ela dá à luz a Samuel, ela diz, eu recebi um filho porque eu pedi ele ao Senhor. Ela sai de Siló, onde havia o santuário do Senhor, volta para sua cidade Ramá,
que no Novo Testamento é chamado de Arimateia. Este José, então, que não é contemporâneo, mas é conterrâneo de Eucana e Ana, está de novo com a mesma expectativa, aguardando, esperando. José de Arimateia tinha muitas qualidades admiráveis, era um homem justo, bom, esperava o reino de Deus. Quando o conselho havia condenado a Jesus, Lucas deixa claro de que ele foi contra, não tinha concordado. Mas se ele se manifestou votando contra, não sabemos, ou pelo menos não é o que nos indica o caminhar da história. Talvez ele tenha se abstido de votar, ou tenha faltado, para poder não se manifestar. Tem gente assim, amados. Tem gente que na hora de dizer que é cristão, que caminha com Jesus, que está disposto a segui-lo, dá para trás. Me perdoa a expressão popular. Mas José agora é corajoso. José agora é batizado com coragem, né? Um batismo de coragem. José agora lava o rosto, prepara a sua melhor roupa, chama para a mulher, não sei o nome da mulher, vamos supor que seja Maria, Salomé, Joana, não sei. Mulher, me prepara agora a melhor roupa. Onde você vai, amor? Está difícil. Está uma confusão a cidade de Jerusalém. Depois que mataram um tal de Jesus, você não conhecia bem ele, né, José? Não, não conhecia, porque ele tinha medo dos judeus, João vai dizer. Mas ele diz, eu vou ter que ter uma conversa agora com Pilatos. Pilatos, amor, o que você vai... O que você vai falar com ele? Ele diz, olha, eu vou ter o ato de maior coragem da minha vida. De maior coragem. Eu vou pedir o corpo de Jesus. D.A. Carson vai dizer de que o ato de José o tornou um pária em alguns grupos do Sinédrio. Você já imaginou na próxima reunião do Sinédrio, quando José de Arimateia entrou na sala, estava todo mundo falando de quem? Dele. Na composição dos grupos de trabalho no Sinédrio, todo mundo queria ficar longe dele. Esse ato foi extremamente corajoso. E há quem diga, D.A. Carson fala que foi duplamente corajoso, porque além de Jesus ter sido condenado, ele foi executado por sedição. Me permita só dar uma orientação no português. Sedição significa revolta popular. Ele se tornou um rebelde. E quem se alia com rebelde, rebelde é. Um outro comentarista, William MacDonald, vai dizer que com essa atitude ele se expôs a 3 situações que marcariam a sua biografia, obviamente que para os judeus, né? Para a gente é outra história. Ele se expôs à excomunhão, perseguição e violência. Mas ele já estava naquela fase do modo crente, não é? Ele já havia deixado de seguir a Jesus em secreto, agora ele mostrou a cara.
Ele já estava dizendo: não importa o que vão dizer de mim, eu sou de Jesus. Aquilo que eu não pude fazer a ele em vida, eu vou fazer na morte. Se eu não pude dar um perfume de presente para ele, agora eu vou perfumar o seu corpo. Vou dar um sepultamento digno para este que é o meu Salvador. Os detalhes, amados e amadas, mostram a nobreza desse ato. Ele pega um lençol de linho, Lucas vai dizer, versículo 52, ele foi a Pilatos, pede o corpo de Jesus, 53, ele tira da cruz, envolve num lençol de linho. Ele se compromete. Todos que passavam pela rua disseram: o que José está fazendo ali? Não que ele necessariamente, ele pessoalmente foi e tirou Jesus da cruz. Possivelmente ele tinha os seus empregados, mas ele estava ali. Queridão, queridona, receba uma palavra de Deus para a sua vida. Está na hora de você mostrar sua cara. Está na hora de você sair das sombras. Está na hora de você abandonar o anonimato. Está na hora de você fazer alguma coisa para Jesus, servi-lo. Se isso não fosse bastante, o texto vai dizer de que agora ele deposita num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. E aí, para servir então de uma ponte, junto disso, um grupo de mulheres, que nós vamos saber o nome delas mais tarde. Diz o versículo seguinte, que tinham vindo caminhando com Jesus desde a Galileia. Estavam seguindo José. Eu fico analisando essas mulheres, amados e amadas, seguindo a José, dizendo o seguinte: o que ele vai fazer com o corpo do nosso Salvador? O que vai acontecer agora? Mas elas têm um plano, elas têm uma estratégia. Versículo 56 diz que elas prepararam óleos aromáticos e perfumes. Era sexta-feira, no sábado, eles descansaram, segundo o mandamento. E agora, Iago, vamos falar dessas mulheres? Vamos falar delas? Elas são testemunhas da ressurreição de Jesus. Os detalhes são incríveis, amados e amadas. Ungir com aromas era um modo de demonstrar afeição, carinho, honra. Essas mulheres, algumas delas eram mais ricas, extremamente pobres, outras. Dentre esses olhos, o versículo 1 do capítulo 24 vai dizer de que elas vão ao túmulo, levam os óleos aromáticos. Marcos vai dizer de que uma dessas resinas estava a mirra, que era uma resina usada pelos egípcios para o embalsamento, e o aloés, uma forma de sândalo aromático em pó, usado na fabricação de perfume. Era um modo que os antigos tinham de demonstrar respeito pelos falecidos. Isso foi feito segundo o costume dos judeus. Uma medida que, na realidade, o intuito não era impedir que o corpo ficasse em decomposição. Porque eles tinham certeza de que aquilo iria acontecer, e os judeus não eram como os egípcios, que acreditavam de que o corpo, de certo modo, deveria ser preservado. Era uma demonstração de autorrespeito. Era como se fosse um serviço religioso. E as mulheres estavam ali. Só que chegando lá, versículo 2 diz que elas encontraram a pedra removida do túmulo. Preste atenção aqui. E o texto diz então que elas não acharam o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexas. Uau, o que aconteceu? Nisso, no registro de Lucas, possivelmente sendo soprado por ele e por Pedro, julgo eu, ou quem sabe por algum outro discípulo, ou talvez pela própria Maria, mãe de Jesus,
apareceram dois homens, roupas resplandecentes, imagina essa cena. E elas estavam com tanto medo que não olhavam para cima, nem para o lado, nem para frente. Versículo 5 diz que elas, de tão medo que estavam, baixando os olhos para o chão. E ouviram aquela frase: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. João, capítulo 20, vai focar em Maria Madalena, que estava presente ali, e que corre para chamar Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, o próprio João. A fala de Maria Madalena é incrível: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Reverendo Hernandes vai dizer que essas mulheres foram as grandes heroínas. No relato dos 4 evangelistas, vamos combinar uma coisa, amados. Essas mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que nós não sabemos o nome, por que elas merecem esse destaque dos 4 evangelistas? Porque enquanto os discípulos homens se escondiam, elas se mostraram. Enquanto os discípulos homens fugiram, elas apareceram. Enquanto os discípulos homens estavam trancados em 4 paredes, dizendo: meu Deus, e agora? Elas subiram o Gólgota, elas desceram a tumba, elas viram anjos, elas contemplaram o Cristo ressurreto, e elas foram correndo para anunciá-lo. Se nós precisamos aprender com José de Arimateia, que mesmo nos escondendo ao longo da vida, nós temos que chegar um momento que a gente tem que se definir e mostrar a nossa cara, mesmo que seja nos 45 minutos do segundo tempo. O que a gente aprende com essas mulheres, amados, e nós precisamos aprender, e as mulheres aqui precisam aprender com elas, e nós os homens também precisamos aprender com elas, é de que se a gente recebe uma palavra, a gente precisa confiar até o fim. Quando os 2 anjos disseram para elas, no versículo 6 e 7, olha, vocês se lembram do que ele falou para vocês estando na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. O que diz o versículo 8? Então elas se lembraram. Elas se lembraram. Olhe para mim, você se lembra? Você se lembra daquilo que Jesus disse quando você foi convertido? Você se lembra? Você se lembra que ele disse que ele não lhe abandonaria? Você se lembra? Você se lembra do que você experimentou quando seu coração se aqueceu ou se superaqueceu devido à sua experiência com ele? Você se lembra? Essas mulheres se lembraram. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. E por que nós, os batistas, chamamos a ceia do Senhor de memorial? Porque você se esquece. Aí todo mês a gente precisa dramatizar a ceia, como diria Santo Agostinho, encenar a morte e a ressurreição de Jesus. Elas se lembraram. Só pode se lembrar de algo que já foi dito. Você só pode voltar ao primeiro amor se você tiver tido o primeiro amor. Você só pode voltar ao Gólgota e ter experiência novamente com o Senhor se você já esteve lá. Mas queridão, queridona, pasme você, e eu fico pasmado, existem muitos cristãos que não se lembram, não se apercebem, não acolhem as palavras no coração. No próximo domingo, se Jesus não voltar antes, eu vou estar falando sobre os discípulos do caminho de Emaús, que viram tudo isso acontecer, mas eles não tinham ainda assistido à ressurreição de Jesus, porque eles haviam dado no pé antes do tempo. Com os discípulos de Emaús aprendemos que se você sai do culto antes dele terminar, você vai ficar sem a melhor parte da história. Eles foram embora de Jerusalém antes dessa situação acontecer. E Jesus aparece mesmo assim para eles.
E de início eles não reconhecem, não vou dar muito spoiler aqui. Mas depois eles se lembram. Não era por isso que o nosso coração se aquecia? Eu fico pasmo ao saber que há no meio da igreja evangélica brasileira uma amnésia espiritual muito grande. Tem muito crente que não se lembra mais, que essas mensagens já não lhes tocam mais o coração. Mas nós estamos diante de um texto que é o texto que eu poderia chamar de o texto da esperança. Por quê? Porque por mais que as palavras dessas mulheres pareceram delírio àqueles homens, discípulos, e até hoje tem homens que têm as palavras da mulher como delírio, Pedro se levantou e foi lá ver. E abaixando-se, viu os lençóis. E não tinha nada mais. Lucas faz essa linguagem no versículo 12, descreve: abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Quando eu e você estamos lidando, amados, com a nossa história de fé, e a gente percebe que as coisas foram acontecendo na nossa vida de maneira sobrenatural. Queridão, queridona, tem de ser Deus. Não pode ser outra coisa. Não tem nada mais. A gente não tem mais o que agarrar. A história da salvação, ela é tão linda que o homem pecou no jardim, no Éden. E agora, no outro jardim de José de Arimateia, o filho do homem ressuscitou. Aquilo que o primeiro jardim nos trouxe de assombro, nesse segundo jardim nos traz de esperança. Porque se Jesus ressuscitou, amados, toma nota, você tem que ter fé. Ou você tem fé ou desiste. Ou você tem fé ou vai embora. Ou você tem fé ou para de brincar de ser crente. Ou você tem fé e não adianta nem ouvir mensagem. Eu não estou falando de autoestima, de autoimagem, eu não estou falando de pensamento positivo, dessas balelas de coach, eu estou falando de realidade, é fé. Fé é ver o invisível, é acreditar no inacreditável. A fé é arriscar a vida na indescritível bondade de Deus. Se você tem uma experiência com Cristo ressurreto, não importa, queridão e queridona, Ele se mostra para você. E aquilo que Ele mostra já é suficiente. O autor da vida venceu a morte, nos libertou do pecado, do passado, nos ensina a viver e amar no presente e nos deu sentido e significado para o nosso futuro. Aleluia. Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, sua família tem jeito. Se Jesus ressuscitou, sua vida tem jeito. A última palavra nunca vai ser morte. Se Jesus ressuscitou como nós cremos, amados e amadas, podemos ter esperança. Dando 2 cliques, Iago, por favor, considerações rápidas que eu quero fazer. Existem crentes que aparecem apenas em momentos de festa. Outros são essenciais em momentos de crises. José de Arimateia era assim. Quando os discípulos abandonaram Jesus, ele apareceu. A gente precisa de gente assim. De gente assim. Eu estava lendo o testemunho de um missionário chileno casado com uma uruguaia, trabalhando numa organização missionária no Haiti. Ele foi sequestrado, ficou 13 dias no poder de uma gangue, de uma milícia haitiana. Pensou que iria morrer. Mas ele disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos.
Ele falou que procurava não pensar na família. A esposa e 4 filhos, 3 adotados haitianos. Ele só está no país por conta do seu compromisso missionário e porque ele quer a documentação das 3 crianças. Ele não admite sair do país deixando as crianças. E ele ali, junto, na mesma cela de um outro sequestrado, também cristão. Oravam, lembrei de Paulo e Silas, e cantavam hinos ao Senhor. Agora, isso aconteceu agora, vi agora, esse contexto que o Haiti está vivendo. Sabe um texto, amados, que tem me ajudado em momentos difíceis ao longo desses 31 anos de ministérios? Provérbios 24, 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Eu não sei como é que você vai interpretar isso que eu vou estar falando, eu nem sei se eu vou conseguir falar de um modo que você vai entender. Mas José de Arimateia, olhe para mim, foi fraco a vida toda. No ministério de Jesus, ele servia em secreto. Vou concordar com João, ele tinha medo dos judeus. Ele tinha medo de se expor. Mas preste atenção aqui. Receba essa palavra completa na sua vida. Na hora H, ele disse, eu estou aqui. Não importa se até aqui você foi um crente meia boca. Não importa se até aqui você foi um crente meio que, sabe, meio barro, meio tijolo. Não importa se você é um cara medroso, não importa se você é um cara problemático, um cara hesitante, um cara que até agora não decidiu se comprometer. Quer saber de uma coisa? Jesus não olha a nossa história assim. Ele olha a nossa história no momento que a gente se decide por Ele. A sua história pode começar agora. E como José de Arimateia, você pode tomar a decisão mais corajosa de sua vida hoje. Vem servir Jesus. Vem servir a Jesus. Resolva a sua vida, sabe? Ah, pastor, tenho meu marido, tenho meu... Não, eu não estou perguntando o que lhe impede. Eu só estou lhe apelando para você tomar a decisão. Você tomar a decisão. Sai das sombras. Sai da multidão. Como Zaqueu, procura uma figueira brava, sobe nela. Chama atenção de alguma forma. Não seja alguém que está aqui, mas não está. Alguém que faz parte dessa massa informe de 35 milhões de evangélicos que o Brasil tem. Ah, para. Se a gente tivesse 35 milhões de filhos e filhas de Deus nesse país, queridão, queridona, a coisa estaria muito melhor, muito diferente do que está. Viveríamos um avivamento. Eu acho que dos 35 milhões de evangélicos que nós temos no Brasil, a grande maioria são de pilantras, fracotes e medrosos. Gente que gosta do espetáculo. Gente que, como já disse alguém, chama Deus de papai, mas nunca leu a Bíblia. Está na hora de você se manifestar. Porque se você se mostrar fraco no dia da angústia, Provérbios 24, 10, é porque a sua força é pequena. Eu não sei se você sabe, eu nem vou me delongar muito nesse ponto, mas já me delongando. Jesus não fica impressionado com os seus números, com os seus títulos, com as ofertas que você dá aqui. Jesus não é impressionável. Jesus quer o seu coração. Jesus quer a sua entrega. Agora, se você gosta mais de estar na academia do que na igreja, se você gosta mais da praia do que da igreja, se você trabalha
com alegria lá fora. Tem gente, amados, que só posta fotos lá fora rindo. E aqui só tá com a cara fechada. Eu não entendo crente assim. Está no shopping, está rindo. Está na praia, está rindo. Está no movimento político, está rindo. Eu só vejo o cara rindo nas redes sociais. Mas quando está diante do Deus vivo, do Deus de Israel, o cara está triste. Uau, eu vou morrer e não vou entender isso. É aqui você tem que dar o seu melhor sorriso. Melhor sorriso. Seu time perdeu aqui, você tem que ter o seu melhor sorriso, João Renato. É aqui. Aqui você tem que demonstrar quem você é de fato. Aqui você precisa ser o cara. Se você posta depois da academia, paguei. Tem que sair do culto, falei, paguei dobrado, paguei para o Deus vivo. Dei minha vida para Ele. Agora eu vou encarar a semana bem. Tem que ser assim. José de Arimateia, amados, não desperdiçou a última oportunidade da sua vida. E era a última mesmo, né? Porque Jesus não ia morrer de novo, né? Ele falou, não, agora eu agarro Jesus. Eu vou agarrar o corpo dele. Eu vou perfumar o corpo dele. Eu vou deixar o corpo dele cheiroso. Da cabeça dos pés até o dedinho mindinho. Eu vou cuidar desse homem. Eu vou colocar um sudário. Não é o santo sudário, mas eu vou colocar um sudário, um lençol linho nele. Eu vou colocar o melhor. Eu vou colocá-lo no túmulo da minha família. Ninguém nunca foi sepultado lá. Eu nem sei onde eu vou ser sepultado. Que eu seja sepultado como indigente. Mas o meu Jesus, o meu Salvador, tem que ter o melhor túmulo da sua vida. E depois, Iago, imagina o assombro. O túmulo está vazio. E as mulheres ficam empolvorosas. E mulher, amados, para ficar empolvorosa, não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. 2 mulheres já seria uma grande multidão. Perplexas. Uau, e agora? Meu Deus! Os cabelos esvoaçantes. O rosto já estava completamente desbotado. Todas estavam nervosas. Tinham preparado o corpo de Jesus. Estavam ali, então, preparando outros óleos, mais óleos aromáticos. Queriam servir a Jesus ali naquele domingo, pela manhã. E agora, amados, cadê o corpo? A ressurreição de Jesus é a essência da nossa fé. Charles Spurgeon vai dizer, a doutrina da ressurreição é cheia de alegria para os enlutados. Ela reveste a sepultura com flores, envolve a tumba com louro imperecível. O sepulcro brilha com uma luz mais forte do que o sol. A morte torna-se bela, como dizemos em plena certeza de fé. Eu sei que meu irmão ressuscitará. O aluguel da ignóbil concha, a pérola, foi para o enfeite da coroa do príncipe da paz. Enterrada sob o gramado, a semente está se preparando para florescer no jardim do rei. A nossa ressurreição está embutida na ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu queria ser Pedro, amados. Ele se levanta, corre para o túmulo. Ele entra. Ele se abaixa. E ele volta para casa, diz o texto, admirado com o que tinha acontecido. Você tem se admirado com a ressurreição de Jesus? Ou isso é apenas uma doutrina fria? Eu temo, amados, que a maioria dos cristãos tem isso como uma doutrina fria. Jesus ressuscitou, pronto.
Já parou para pensar? Pedro não. Pedro ficou admirado com o que tinha acontecido. Tanto é que quando ele vai escrever a sua carta, ele vai falar de uma viva ressurreição. Ele vai falar de algo que mexeu com ele. A ressurreição de Cristo tem mexido com você? Tem? Pois deveria. Mas deveria. Tony Campolo, no seu livro Hoje é Sexta-feira, mas o Domingo Vem Aí, diz uma mensagem que ele ouviu. E o pregador dizia o seguinte, dando um clique, querido, só para ficar a ideia final aí. Era sexta-feira. Maria chorava de dar pena. Os discípulos corriam por todos os lados como ovelhas sem pastor. Mas isso foi na sexta-feira. O domingo vem aí. Era sexta-feira. Os cínicos estavam olhando para o mundo e dizendo, será tudo como sempre foi. Não se pode mudar nada neste mundo, não se pode mudar nada. Mas aqueles cínicos não sabiam que era apenas sexta-feira. O domingo vem aí. Era sexta-feira. Na sexta-feira dominava aquelas forças que oprimem os pobres e os fazem sofrer. Mas isso foi na sexta-feira. O domingo vem aí. Era sexta-feira. Na sexta-feira Pilatos achou que havia lavado as mãos de uma porção de encrencas. Os fariseus estavam se pavoneando por ali, rindo e dando cotoveladas uns nos outros. Achavam que havia voltado a controlar as coisas, mas não sabiam que era apenas sexta-feira. O domingo vem aí. É sexta-feira. O domingo vem aí. Essa é a palavra que o mundo está preparando, esperando para ouvir. Essa é a mensagem que eu e você precisamos ir lá fora e contar a todos. Quando encontrarmos pessoas ou estivermos dentre elas como aquelas que estão psicologicamente deprimidas, nós temos que falar, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Quando você encontrar pessoas que jamais poderão conhecer o amor novamente, de tão desesperadas e entristecidas que estão, você tem que contar para elas, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Quando você encontrar pessoas que estão deixando de crer em milagres, de modo que já não esperam receber grandes coisas de Deus, você precisa contar, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Quando a gente vê os noticiários e sabemos que vivemos em um mundo que sofre de injustiça econômica, de opressão política, o mundo que está cheio de mais de 5 bilhões de famintos, metade do planeta está debaixo de uma tirania, e ditadores governam os 4 cantos da terra, pessoas reduzidas nos seus direitos mais elementares, e com esperanças sob ataque. Pessoas que estão à beira do desespero. A elas eu e você podemos gritar a plenos pulmões. Hoje é sexta-feira. Mas o domingo vem aí. Chegará um tempo, amados, e não está longe, que aquilo que é realidade, que cremos em Cristo Jesus, acontecerá comigo e com você. E nós vamos desfrutar daquilo que, para terminar, Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não vai ficar manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus,
para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Essa é a viva esperança. Essa é a ressurreição. Essa é a doutrina que dá ânimo para a gente trabalhar nessa segunda-feira. Para a gente vencer a depressão, a ansiedade, o medo. Para a gente sair daqui confiante de que a vida vai melhorar. Essa prova vai passar. Essa dor vai acabar. Que não vai ficar assim. Receba essa palavra, não vai ficar assim, tá? Não vai ficar assim. Enquanto crermos na ressurreição, a última palavra nunca vai ser morte. Sempre vai ser vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida é a mudança. Abaixa sua cabeça, coloca a mão no seu coração e diga, eu creio na ressurreição. Eu estou vivendo uma sexta-feira. É uma longa sexta-feira. Mas o domingo vem aí. O domingo vem aí. E com ele, o meu Senhor vai me encontrar. E vai me dar acesso a uma herança. Aleluia. Que eu jamais vou perder. Que jamais vai murchar. Aleluia. Essa é a nossa viva esperança. Diga, eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. É muito melhor do que eu posso imaginar. Porque como diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. É muito maior do que você imagina. É muito mais prazeroso do que qualquer sexo. Drogas, bebidas, fama, poder, riquezas. O meu Jesus tem o melhor para dar para mim. Ele é o meu melhor. Ele é a minha herança. Ele é tudo que eu preciso. Eu vou me apegar a Ele o tempo todo. Vão tentar me desviar do caminho, mas eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não vou desistir. Aconteça o que acontecer, eu vou tomar posse daquilo que está reservado. Porque eu fui testemunha e eu sou testemunha da ressurreição dele, da morte dele que triunfou sobre a vida. E agora, como a menininha cantou, a Lorena, não vivo por aquilo que vejo pela vista, eu vivo pela fé, porque Deus proverá. Aconteça o que acontecer, Deus proverá o melhor para mim. Deus proverá aquilo que eu preciso. Eu vou participar da ceia do Senhor agora porque eu creio que ao me alimentar do pão, ao beber do cálice,
eu vou partilhar da vida dele que está em mim. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E as coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Levante-se, meu queridão, minha queridona. Levante-se renovado, renovada. Venha. Venha à mesa do Senhor. Venha partilhar da vida. Venha receber o pão, o cálice. Venha se alegrar com a igreja reunida.